Olá, professor. Vou dar início aqui à apresentação do nosso projeto. A gente ficou com o tema captação de energia através de uma rede de piezoelétricos. Então, a ideia principal do projeto é mostrar como uma pressão mecânica ela pode ser aproveitada para gerar energia elétrica através dos piezoelétricos, dessas partículas de piezoelétricos, né? Então, para isso, a gente chegou a montar todo um sistema, né? Uma rede de piezoelétricos, né? Também para também captar essa energia gerada. Então, então, antes de mostrar a montagem completa, é importante a gente entender qual é o princípio que tem por trás aqui dessas partilhas, né? Que é o efeito piezoelétrico, né? Que basicamente são propriedades que determinados materiais têm, que quando eles são deformados, eles geram uma diferença de potencial elétrica, né? Por conta da deformação mecânica. Então, para a gente visualizar melhor esse comportamento, a gente primeiro fez um teste simples, né, de bancada, utilizando só uma partilha dessa, para a gente visualizar como é que ele se comporta quando a gente coloca pressão sobre ele, né, e deforma aqui essa parte dele. Então, aqui nesse colocou uma partilha de piezoelétrico conectada no osciloscópio. E aqui, quando a gente aplica pressão sobre a partilha e depois alivia, a gente consegue ver os pulsos da tensão tanto na região positiva como também na região negativa. Isso acontece porque o piezoelétrico ele gera uma DDP quando sofre deformação mecânica e a polaridade dele varia dependendo do sentido também da deformação. Então, quando a partícula está sendo pressionada, ela gera uma deformação positiva, um sinal positivo, e quando ela está voltando, né, para o seu estado inicial, ela gera um sinal negativo. Né? Então, mostrar então essa parte negativa e positiva, ela é importante para ajudar a entender porque o circuito ele precisa de uma fonte retificadora, né, para a gente poder, né, chegar sempre o sinal do piezoelétrico tem que chegar na. Então, essa aqui é o circuito que representa a nossa rede de piezoelétrico. Então, como pode ver, a gente tem 6 ramos ligados em paralelo, onde cada ramo ele possui 7 piesos ligados em série. A gente escolheu essa abordagem híbrida, né, porque a ligação em série ela permite o aumento de tensão, né, um ganho no aumento de tensão, enquanto em paralelo ele contribui, né, com um aumento da capacidade de fornecimento de carga. Então a gente também, né, na saída dessa ligação em paralelo, a gente ligou em um retificador de onda, porque ele permite transformar os pulsos, né, de um piezo de mesma polaridade. E a gente pegou a saída desse circuito retificador e colocou num capacitor de 1000 micro, né, porque o capacitor ele serviu como um elemento de armazenamento temporário para que permitiu a gente visualizar o acúmulo de energia gerado de acordo com as pisadas. Na prática, foi assim que ficou montado o nosso projeto. A gente montou em uma placa de madeira de 58 centímetros de comprimento por 34 centímetros de largura por 1 centímetro de espessura. Então a gente tem aqui cada malha com 7 piesos ligados em série e as malhas ligadas em paralelo, e bem que né, ligado no circuito retificador. A gente adicionou também um pedaço de EVA no centro de cada piezo. Ele tem 4 milímetros de espessura, porque com ele concentra melhor a pressão durante a pisada. Ele favorece melhor a deformação de cada piezo, garantindo, né, consequentemente, uma geração melhor dos pulsos elétricos. Aqui é uma demonstração dos pulsos por pisada, né, que está gerando pela rede de piezoelétrico. Então, uma pisada normal, ela está gerando um pico de cerca de 2 a 3 volts, né? E no momento onde esse pico é muito alto, né, é quando eu piso muito forte, né, na placa de madeira,
onde ele gera um pico de entre 10 a 11 volts. E aqui é uma demonstração prática do carregamento do capacitor. Então observa-se que conforme eu vou pisando na placa, o capacitor ele vai carregando, né? A gente foi medindo no multímetro nessa demonstração. Pode-se observar também que num exato momento aí eu piso mais forte, né? Então a gente vê que o capacitor ele carrega mais rápido quando os pesos, né, ele sofre mais distorção. Para o monitoramento da captação da energia foi utilizada uma ESP32. Ela foi utilizada porque ela já tem um chip Wi-Fi integrado, então facilita a comunicação com o dashboard, com essa plataforma ThinkSpeak, que eu vou mandar os dados para lá. Além do Wi-Fi, é utilizado um ADC para monitorar a variação da tensão no capacitor, e o Hall, a camada de abstração utilizada para programar, foi o SPDF. Como é, como como a ESP já tem um chip Wi-Fi integrado, a própria configuração do Wi-Fi já é padronizada e praticamente dada pela própria empresa, para casos mais simples, que é o nosso. Então você vai basicamente mudar o nome da rede, a senha e algum detalhe ou outro. É feita a configuração do ADC de 15 em 15 segundos, então ele vai ficar ali na tensão de 15 segundos, 15 segundos. Depois de captar a tensão no capacitor, vai ser aplicada algumas formas e enviar para o dashboard, que eu vou já explicar. Bom, aqui está o dashboard, né? Então a gente tem a tensão, a energia armazenada, a variação da energia e a potência média. Só que antes de eu explicar esses dados, é interessante entender como é que o processo de pisar na malha de piezo, a pressão mecânica gera essa energia. O que acontece basicamente é que o material, o piezo, quando ele vai ser vendido, esses convencionais, é aplicado um campo elétrico muito intenso que gera dipolos elétricos. Esses dipolos elétricos, quando você pisa nele, altera esses dipolos elétricos, gerando uma polarização. Essa polarização gera cargas na superfície. Então, se eu aplicar uma superfície gaussiana nessa superfície, pela lei de Gauss, eu vou ter um campo elétrico. E assim, eu vou ter uma diferença de potencial. Logo, o que é que vai acontecer? Essa diferença de potencial vai gerar transferência de cargas para o capacitor. Nessa transferência de cargas para o capacitor, eu vou aumentar a tensão, né? Porque aqui o capacitor, a constante aqui é fixa, então se eu aumento o capacitor, eu vou aumentar a tensão. Aumentando a tensão, tendo tensão, basicamente, eu vou ter energia. Aí, se eu fico aumentando aqui a energia, se eu fico aumentando aqui a tensão, ou seja, se eu fico aqui pisando no piezo, gerando diferença potencial, gerando carga, então vou aumentar aqui, ficar aumentando continuamente a minha tensão, eu vou ter a variação da energia e com isso eu posso também obter a variação a variação não, a potência média. Então, nota que eu vou pisando aqui no piezo, vai gerando DDP, que vai mandando carga, entre aspas, para o capacitor, e vou aumentando a tensão. Com o aumento da tensão, também vou aumentando aqui continuamente a energia armazenada. E daí, se eu pegar um ponto e pegar outro imediatamente anterior, eu posso ter a variação da energia. E como aqui, ó, no código eu leio a cada 15 segundos, o que vai acontecer é que... o que vai acontecer é que a variação da energia
como é a cada 15 segundos, se eu dividir esse 24 aqui por 15, vai dar esse 1.6, por exemplo. Ou se eu pegar aqui esse 7.2 dividir por 15, eu vou ter 0.49 microwatt, porque aqui também é 7.221 microjoules. E é isso. Então, basicamente, a conclusão o resumo, quer dizer, a plataforma é a ESP, eu utilizo Wi-Fi juntamente com essa plataforma aqui, como dashboard. A explicação física, né, porque que é gerada energia elétrica através da deformação, né, e aqui a obtenção dos dados. É isso.